Muitas pessoas me perguntam por que eu me envolvo em política. Eu sou um militante político, gosto de ser militante político. Você escreveu um livro sobre Cristo como militante político. Exatamente. Embora eu nunca tenha sido filiado a nenhum partido político. Eu sou discípulo de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Como o Frei Tito e tantos companheiros e companheiros meus durante o período da ditadura, ele foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos, não foi um só não, 2 poderes políticos, e condenado à pena de morte dos romanos, que era a cruz. A pergunta é outra. Que diabo de fé você que se diz cristão tem e não se compromete na mudança desse mundo? Por que Jesus foi assassinado cruelmente? Porque dentro do reino de César, ele ousou anunciar um outro reino possível, que ele denominava reino de Deus. Uma disputa política, portanto. Alguns falam, e falam com razão, mas o reino de Deus fica do outro lado da vida, porque a igreja jogou lá para cima para poder se acomodar aos poderes desse mundo. Eu digo não. Que a igreja jogou para o além, jogou. Mas na cabeça de Jesus, o projeto do reino é um projeto político-civilizatório para este mundo, esta história humana. E a prova disso está no Pai Nosso. A gente não reza, leve-nos ao vosso reino. É exatamente o inverso, venha a nós o vosso reino. Jesus não veio fundar a igreja, Jesus não veio fundar religião, né? Jesus veio nos trazer um novo projeto político-civilizatório que ele chamava Reino de Deus. Essa expressão aparece 122 vezes na boca dele nos 4 evangelhos. E a expressão igreja apenas 2 vezes, e assim mesmo num único evangelho, que é o de Mateus, e que não se referia a essa instituição que nós conhecemos hoje. Igreja, em grego, significa assembleia. Era um contraponto, como os cristãos estavam sendo expulsos das sinagogas judaicas, porque eram dissidentes, então eles formaram o seu grupo e, para não identificar, começaram a chamar de eclésia, de igreja, né? Então, isso. O cristianismo, eu não entendo um cristão que não é progressista. Frei Beto, o advogado do diabo não, que não fica bom, a gente não vai evocar ele. O militante político não era o Barrabás, não era ele, o Zelote que lutava contra os romanos. A luta de Cristo era uma luta política. Eu estou desafiando, eu não estou discordando. Não, eu sei. E eu acho bom o desafio, porque os 2 eram militantes políticos. De Barrabás, nós sabemos pouco. Nós sabemos, por algumas referências, principalmente por Flávio Joséfo, que foi um historiador da época, mas não sabemos... Mas possivelmente ele tenha também sido preso e condenado por sedição. Mas Jesus também. Jesus foi considerado blasfemo por parte do Sinédrio judaico. Sim. E subversivo por parte do poder romano. Até porque a voz corrente, ele que era o rei dos judeus. Ele nunca disse isso, sou rei dos judeus. Inclusive, ele recusava esse título. Aliás, aquilo que aparece na cruz é uma ironia, né? Que Pilatos mandou colocar, rei dos judeus. Jesus Nazareno, agora, o rei dos judeus era Tibério César. Então, isso era um crime de sedição. Então, na verdade, os 2 tinham uma atividade política, só que diferente. Enquanto a de Barrabás era um enfrentamento armado, o de Jesus era minar por baixo, ou seja, iniciar uma série de empreendimentos comunitários, de partilha, etc., que ia minando o sistema, a partir dos pobres. Toda a vida de Jesus foi a partir dos pobres. Essa opção não tem como discutir isso. Aliás, Jesus coloca como condição para ser discípulo dele, primeiro, comprometer com a causa dos pobres. O famoso caso do homem rico, né? Uns falam jovem rico, ninguém sabe se era jovem, mas parece que não era jovem. Que fala, não, eu desde pequeno já cumpri todos os mandamentos. Jesus fala, mas te falta uma coisa, vai, vende os seus bens, dê aos pobres, depois você vem e me segue. E o Evangelho diz, e ele foi embora triste e aborrecido porque era muito rico.
E Jesus não bancou o mineiro como eu bancaria, né? Olha, não, peraí, fica com a gente, que com o tempo você vai melhorando, né? Não, Jesus era um galileu radical. Cara, não faz opção pelos pobres primeiro, não tem parte comigo. E aí, a segunda parte da minha pergunta. Bom, se a premissa é que o cristianismo é uma doutrina político-religiosa, né? Cristo era um militante, nós não podemos reclamar do aparecimento do neopentecostalismo como um instrumento político. Porque se nós podemos, eles também podem. Em 3 palavras, vamos precisar isso aí. Primeiro, é uma conquista muito positiva. Desculpa te interromper. E por que e como é que essa mesma mensagem salvífica que se associa à esquerda tão facilmente, como você acabou de descrever, sofreu uma digressão e hoje é instrumento da direita? Bem, primeira questão, é uma conquista muito positiva da modernidade a separação entre a esfera política e a esfera religiosa. Estado é laico. A famosa pergunta que eu fiz para o Fidel Castro, que fez mudar o Estatuto do Partido Comunista de Cuba e a Constituição cubana. Primeira vez que nos encontramos, 1980, em Manágua, o Lula estava junto. Comandante, por que o partido e o Estado cubanos são confessionais? Como confessionais? Somos ateus, eram oficialmente ateus. Eu falei, comandante, afirmar ou negar a existência de Deus é mera confessionalidade. Ele falou, você tem razão, nunca tinha encarado por essa ótica. E depois operaram essas 2 mudanças em Cuba. Então, é uma vantagem, uma conquista importante essa separação. Agora, nas nossas vidas pessoais, não há essa separação. Todos nós que somos seres humanos, somos seres políticos. E, ao mesmo tempo, somos seres que, de alguma maneira, nos relacionamos com alguma forma de transcendência. Ainda que seja uma pessoa totalmente ateia do ponto de vista religioso, mas ela tem alguma forma de transcendência, nem que seja a sua relação amorosa, né, com seu marido ou com sua mulher, mas tem. Né? Que as 2 palavras fortes nessa relação amorosa, elas derivam de fé, confiança, com fé e fidelidade, né? Vem daí. Ora, acontece que a igreja e a política são 2 ferramentas que servem para oprimir e que servem para libertar. Depende como isso é aplicado. Depende. Então, o filtro ideológico é que vai dizer qual é o matiz que se dá. E as 2 forças que se prestam ao extremismo. E 2 forças... Religião exatamente. Eu diria que a religião mais do que a política, por uma razão, por causa da servidão voluntária do Laboécio. Ou seja, a religião, ela incute na consciência da pessoa que a vontade do padre ou do pastor é a vontade de Deus. Então ela se submete como cordeirinho para ser malhado. Então a religião ela tem uma incidência. E a direita, espertamente, sempre soube disso. E a esquerda, equivocadamente, tinha o preconceito religioso. Quando eu fiz o livro Fidel à Religião, Fidel que demitiza, acaba com isso, mas eu fui o primeiro líder comunista e chefe de Estado a reconhecer a dimensão positiva também da religião, que o Engels tinha reconhecido num livrinho que o mundo comunista pouco conhece, porque sabotaram, chamado Cristianismo Primitivo, em que ele diz, os primeiros comunistas foram os primeiros cristãos, nos 3 primeiros séculos, e derrubaram o Império Romano. Entre eles, tudo era partilhado, está nos Atos dos Apóstolos, não sou eu que estou inventando. Né? Ontem mesmo, num debate, me perguntaram se nós cristãos éramos comunistas. Eu falava, não, eu acho que é o inverso. Os comunistas é que seguiram os valores cristãos, embora não tenham fé, não importa, até porque a gente não se salva pela fé, se salva pelo amor, né? O que importa é o que você faz, não o que você professa. Então, o princípio básico
Obrigado.